Eu decidi fazer um complemento ao vídeo na qual eu falei sobre o diagnóstico da Covid-19 pelos métodos laboratoriais para explicar um pouco melhor os significados clínicos disso e a interpretação desse exame com algumas imagens. E aí eu vou dispor desse artigo, que é o escaneamento da Covid-19, prognóstico, severidade e avaliação dos biomarcadores para o manuseio dos pacientes, que foi publicado no dia 10 de abril de 2020. E lá tem essa figura bem interessante mostrando os dias da infecção, as curvas de ascensão e declínio, tanto dos anticorpos quanto do RNA do vírus na circulação do indivíduo. Então, basicamente, como eu falei no vídeo anterior, mas agora exemplificando de uma maneira mais geral, quando o indivíduo inicia o processo da infecção, quando ele se contaminou com o vírus, nesse período que eles chamam de período de janela, são os períodos nas quais o indivíduo não apresenta qualquer tipo de sintoma. Tá? O sintoma, então, ele tende a aparecer entre o 5º e o 7º dia, na qual o título viral já se encontra numa certa quantidade na circulação do indivíduo. Do 5º dia para trás, nós chamamos de estágio assintomático ou fase assintomática, também pré-assintomática. Como eu falei, aí está demonstrado no 5º dia, mas pode ser entre o 5º e o 7º dia. O início dos sintomas já se dá com uma fase relativamente alta de concentração do vírus na circulação. Quando isso acontece, já é possível detectar o vírus na circulação por PCR em tempo real, que é um vídeo que está aparecendo no card aí. Já a busca de anticorpos, ela começa posteriormente à infecção, ou seja, existe a necessidade de alguns dias passados após a infecção para se começar a detectar a produção de anticorpos. Por quê? A produção de anticorpos ela se inicia por volta do 7º dia da infecção e ela passa a ser detectada cerca de 3 a 4 dias depois dessa produção. E o primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM. O IgM, por sua vez, ele classifica para nós o estágio inicial de infecção, estágio sintomático. Ele é produzido num certo tanto, quando ele atinge o pico, nesse mesmo período já começa a iniciar também a produção de IgG, que é um anticorpo mais específico. Nessa condição da produção de anticorpos, o título viral já começa a decair, só que decai muito rápido, extremamente rápido, até um certo ponto, aqui por volta do 17º dia, mais ou menos. No 17º dia você consegue detectar os 3 componentes, então IgM, IgG e o vírus do RNA. Quando o vírus vai decaindo, já no 21º dia já não se observa mais IgM, entre o 21º ao 25º, e os títulos de IgG estão muito altos por volta do 25º, 28º dia, que a gente chama de fase de convalescência, onde o indivíduo já está praticamente curado e o título viral já se diminuiu bastante. E aí nós temos esse quadro onde há as comparações, seja do RNA do vírus, feito pela técnica de PCR em tempo real, e a produção dos anticorpos. Se o indivíduo só tem o vírus e nenhum anticorpo, ele está na fase de janela da infecção. Pode estar apresentando sintomas, claramente, porém, aqui, basicamente, a sua infecção foi recente, que varia entre o 5º dia e o 7º dia da infecção pelo vírus. Quando há a presença do vírus, o RNA dele, e a presença do IgM, ele já está na fase sintomática, no estágio inicial. A produção dos 3 anticorpos é a fase ativa, ou seja, você está no pico da infecção, e posteriormente, alguns marcadores vão sumindo. O primeiro a sumir é o IgM, que já está na fase tardia da infecção, E aí, por exemplo, temos aqui algumas condições nas quais podem ter efeitos diferentes. Se o paciente apresentar IgM positivo e o RT negativo, PCR em tempo real negativo, isso pode ser um falso negativo, tá? E aí se enquadra como estágio inicial da infecção. É necessário repetir o PCR em tempo real. Se ele tiver só IgG e não der falsos negativos nem de PCR nem de IgM, significa que o paciente se recuperou. Agora, se ele tiver IgM e IgG e não tiver o PCR, pode também ser caracterizado como falso negativo. Então, o aspecto mais importante que podemos avaliar são essas condições nas quais foram descritas e um paciente recuperado basicamente não tem mais detectável os níveis de IgM,
nem o vírus do coronavírus na circulação.